E aí, pessoal, beleza? Eu estou aqui no Rio Negro, né, no Amazonas, e esse rio é um rio muito especial, né, que a cor da água é bem diferente, né, a água, o pessoal diz que é uma água preta. E eu estou aqui hoje com o cabra muito bom, estou te molhando aqui, Jansen Zoanon. Para quem não sabe, né, ou para quem conhece um pouquinho de espécies, do nome das espécies de peixe, muitos terminam com Zoanone, é por causa desse cabra aqui, é homenagem para ele. É uma enciclopédia ambulante, a gente fala, né? Prazer estar aqui com o Jansen. E a gente vai falar um pouquinho sobre a água. Por que a água do Rio Negro é negra? Então, uma coisa interessante, primeiro, ó, a cor da água do Rio Negro não é preta. É uma cor meio amarelada, às vezes um pouco avermelhada, né? E esse tipo de água aqui, ele absorve bastante a luminosidade, né, do sol. Então, quando você vai entrando na água, a luz não penetra, né? Então, você vê que a água parece preta, mas é porque a luz não chega até no fundo. Na realidade, ela é amareladinha, assim. Falei certo? Certíssimo. Beleza. E, Jansen, o que tem de especial no Rio Negro? O que você acha do Rio Negro? Pode falar o que você quiser aí, a bacia, do que ele é tão diferente. O Rio Negro é fantástico, né? Tanto em termos de paisagem, como vocês podem ver aqui, essa cor da água muito bonita, praia de areia branca. E parece que, apesar de toda o que se fala sobre pobreza da água, o Rio Negro é muito especial em termos de biodiversidade, bastante peixes, né? A gente fez uma lista geral, uma compilação de dados há alguns anos, e a gente chegou a 1.150 espécies de peixes na bacia do Rio Negro. E esse número a gente estima que possa bater aí umas 1.700. Então, de longe, talvez a bacia de drenagem mais rica em peixes do planeta. Junto ali com o Rio Madeira, né? Que também tem uma diversidade fantástica. É a terra dos peixes ornamentais aqui na Amazônia, é de onde sai o sustento de múltiplas famílias de ribeirinhos que vêm desse comércio de peixe ornamental. Para isso, é diversidade, né? Muito legal. Bacana. E por que a água... Quais são as características da água do Rio Negro? Todo mundo fala que é uma água muito ácida, né? Qual que é o pH que você costuma encontrar e por que ela é tão ácida assim? Então, a água que o pH pode variar de 5,5, que é um bem comum aqui nessa região, até 3,5, que é quase um vinagre. É uma acidez tão alta que, teoricamente, os peixes não deveriam nem ser capazes de respirar, de conseguir tirar o oxigênio da água. E eles fazem isso. E, aparentemente, a presença de carbono orgânico, depósitos de carbono na água, ajuda peixe a poder retirar o oxigênio mesmo nesse pH muito baixo. Mas é um negócio que é um campo de experimentação ainda novo, com muita informação a ser descoberta aí. E mesmo assim, então, com pH entre 3,5 e 5,5, é uma das bacias onde mais tem peixe no mundo. Certamente, e uma diversidade de grupos muito grande, e com uma característica bem interessante, né? A gente tem muita espécie miniatura, né? Que são peixes que são adultos pequenininhos, até 2,5, 3 centímetros. E a gente supõe que isso aconteça porque é um rio tão pobre de nutrientes, ser pequeno pode ser uma vantagem, porque você tem uma população, vários indivíduos, usando uma mesma quantidade de recursos, né? Se fosse um peixe grande, precisaria de muito mais nutrientes, muito mais comida para manter essa população. Então, boa parte da diversidade do Rio Negro está nos peixinhos pequenos e fazem a alegria dos aparelhos. Pois é.
E por que que o Rio Negro tem essa água dessa cor assim? Qual que tem a ver com a floresta, com a decomposição das folhas? É tanino, é o quê? A água preta do Rio Negro, ela é um chá fraco, mesmo tecnicamente falando, né? O que acontece é que esses solos da bacia do Rio Negro são muito arenosos e o lençol freático, a camada de água do solo, é muito superficial. Então, a maior parte do tempo, as raízes das árvores estão encharcadas aí, mesmo no período de seca. E as plantas que vivem aqui, elas sofrem com a falta de nutrientes, porque o solo é muito pobre. Então, perder uma folha para uma planta custa caro na ponta de energia, né? Ela não tem de onde tirar nutrientes para produzir folhas novas. Então, como é que as plantas se defendem? Elas enchem as folhas de compostos secundários, são compostos metabolismos planos que funcionam principalmente para evitar herbivoria. O maior controlador aí das populações de plantas são os herbívoros, principalmente insetos. Então, se deixar, o inseto come tudo. Quem tem uma horta em casa sabe, né? Então, o que acontece? Essas plantas descompostas que tornam a digestão difícil. O gafanhoto vai lá comer, aquilo entope literalmente o intestino dele e ele para e vai embora. Algumas têm alcaloides, assim, venenos. Então, o bichinho dá 2 mordidas e se ele não correr, ele morre, cai duplo. Todas essas folhas que caem aí no solo, nesse solo encharcado, com pouco oxigênio, com as raízes de água, ele acaba sendo degradado só até o meio do processo. Porque esses compostos secundários, eles são de degradação. Isso, muito lento. Então, esses ácidos úmicos, então essa aqui escura para água, são o monstro da decomposição aí. As folhas, que não foi completa, e eles são lavados com as chuvas, com a água do lençol aqui para dentro do rio. Então é um chá que é feito na areia, que vem percolando entre as partículas canal do rio. E qual peixinho você acha mais legal aí do Rio Negro? Todos? Os prediletos aí, a gente estava brincando agora há pouco em Rio Salvadoras, né? Que time de podó, onça, mas não é um podó, não é um já onça, não é um chico. Incrível. Claro, né? Ter a oportunidade, por exemplo, de falar com os cardinais, como a gente teve esses dias, é algo fantástico, realmente. É do aquarismo mundial. E é um cardume de cardinais passando na natureza, raio de sol incidindo, fazendo brilhar aquele aço metálico. É uma experiência inesquecível. Sim, é excepcional. Deveria ter a oportunidade de ver isso um dia para quem gosta de peixe e de aquário. Exatamente. Última pergunta, que eu falei, né? Enciclopédia ambulante, se deixar gravando aí, vamos ficar horas conversando aqui, né? A gente estava falando sobre a cor, né? Porque os tetrinhas, eles têm geralmente eles são branquinhos ou prateados com uma listra preta, né? Ou com uma máculazinha na cauda, ou mais na frente do corpo. Por que o cardinal, o neon, né? Eles são tão diferentes? Porque a cor deles é uma coisa única, né? Entre esses peixinhos de meia água. Por que tem essa cor tão gritante? Toda vez que a gente encontra um animal, uma população muito berrante, muito chamativa, a gente fica intrigado, porque a primeira coisa que a gente pensa é isso, deve chamar a atenção de um predador. Qual é a vantagem de você passar aí, né, acenando uma padeira aqui, né? Isso vai ser um alvo de predação rápido. Em alguns casos, a cor muito forte pode ser uma coloração de advertência, né? Essa, não me coma porque eu sou tóxico, né? Não, muitas lagartas, borboletas, peixes e outros organismos têm compostos químicos que são venenos poderosos. Então, é um jeito de alertar o predador. Não tem que não tem, né? Mas em alguns casos são sinalizadores importantes, até para juntar cardumes, né? Então, essas manchas muito conspícuas, muito fortes na ladeira, ou um padrão claro e escuro, ajudam também ao cardume se agrupar numa área muito ampla, como essa daqui. O caso do cardinal chama atenção porque a gente olha principalmente no aquário e vê aquele azulão brilhante e um vermelho muito forte. Só que nessa água aqui, a luz é filtrada, né? À medida que vai entrando na profundidade, esse vermelho, ele praticamente desaparece. Ele funciona como um preto. Então, para os peixes que estão enxergando o cardinal lá embaixo da água, eles só vão ver um risco de verdade. E no cardume, cada vez que um indivíduo se movimenta, ele deixa um rastro de luz, digamos assim, né? Impresso na retina do predador, e que ele não consegue localizar diretamente onde está aquele peixe. Ele tenta mirar num, mira no outro, mira no outro. É aquele efeito de confusão deve ser muito forte, né? E o jeito dele nadar é assim mesmo, né? Ele vai dando pulinho, né? Então, o predador fica tentando focar num para atacar e ele não sabe quem atacar e todo mundo foge.
Ótimo. E tem até a terceira e última hipótese, né, que é a mais revolucionária, assim, é que quando ele está perto da superfície, o reflexo do peixe é projetado na face inferior, assim, para quem está olhando de baixo, é como se estivesse olhando para o céu, né? E esse reflexo, ele é aumentado por um efeito de física mesmo. A luz bate e projeta um reflexo maior. Então, para um predador que olha o peixe e vê ele e o reflexo, vai tentar esconder o reflexo, porque o reflexo parece um peixe maior. Ele ataca o reflexo e o peixe escapa. E o pessoal já fez um experimento em aquário, botando a presa, o cardinal, e a superfície da água aqui e uma rampa, e o predador ficava aqui atrás. Quando ele olhava, o predador via o peixe e via o reflexo. Aí quando abria uma portinha, ele podia sair e atacar. E na maioria das vezes ele atacava o reflexo. Então parece que funciona pelo menos quando o cardinal está no rasinho. Do próximo barra. Tem mais história para contar. Pô, muito legal, né? Isso aí. Pô, Jesse, muito obrigado. Só você molhar um pouquinho aí, passar esses dias aí contigo foi um prazer. E é isso aí, galera. Então, vocês podem ver que tem muita coisa legal pra gente saber aí. Já se sabe muita coisa bacana. A pesquisa, né, da ictiologia brasileira é muito boa, tem muita gente legal. Eu vou fazer uma série depois entrevistando outros pesquisadores e pesquisadoras. E é isso aí, né? Aos pouquinhos a gente vai avançando para melhorar o conhecimento aí da nossa biodiversidade, né? Isso aí. Quem gosta de biologia e de peixe, a Amazônia é o paraíso. Então, venham, seja para visitar, para fazer fish watch, para estudar, mestrado, doutorado. Venham. Tem muita coisa para fazer. Beleza. Valeu. Acabou. Bom demais. Valeu, galera.